Bem-vindo ao canal, estou feliz por tê-lo aqui. Meu nome é Fábio e narro as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Estes vídeos são destinados a trazer conforto para um mundo às vezes sem esperança e mostrar às pessoas que há vida após a morte. Se você gosta desses vídeos, considere clicar no botão de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ser notificado a cada novo conteúdo. Fazer isso é gratuito e ajuda o canal a crescer. Para os espectadores habituais, estou feliz por tê-los de volta. A experiência de hoje é de Lo Hu. Depois de sofrer um grave acidente de carro no final dos anos 60, morre e se vê diante de um orbe dourado, que lhe dá a chance de decidir se quer ir com os arcanjos Miguel e Gabriel ou se deseja ir com quem se presume ser Lúcifer. É claro que ele decide ir com Miguel e é mostrado muitas coisas que estão por vir, incluindo o que vai acontecer com a Terra pouco antes de uma nova Terra nascer. Fique confortável, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na experiência de hoje. Mal consegui ficar de pé quando ouvi uma explosão e o impacto me jogou para o que eu calculei ser mais uns 20 ou 30 metros pelo ar. Comecei a me levantar novamente, limpando o rosto para poder ver onde estava em relação ao carro e às chamas, mas não importava o quanto eu esfregasse, não conseguia tirar o que agora sabia ser sangue cobrindo meus olhos. Ouço vozes angelicais ao longe, chamando meu nome e parecendo ficar cada vez mais altas. Lo, querido, venha aqui, venha até nós. E eu pensava, não, obrigado, já passei por o suficiente esta noite e não precisava de mais surpresas. Senti mãos me alcançando e me puxando. Percebi que aqueles que me puxavam, na verdade, estavam me segurando e eram 5 das garotas da festa para a qual eu estava indo. Quando perceberam que eu ainda não tinha aparecido, decidiram vir até a base para me apressar para que eu não perdesse a festa de despedida. Foram os faróis delas que vi vindo na minha direção pouco antes do acidente, e elas estavam histéricas assistindo ao carro capotando e se desviando pela estrada bem diante dos olhos delas, explodindo em chamas. Mas o verdadeiro horror foi quando descobriram que era o meu carro. Tudo que me lembro de elas falando foi: "Você não pode morrer para nós." E eu queria lhes fazer esse pequeno favor. Então, levantei o polegar como sinal de que estava tudo bem. Era toda a força que eu podia reunir naquele momento. Elas estavam tentando me enfiar no banco de trás e me levar de volta à base do hospital para que eu pudesse cumprir minha promessa. 3 das garotas entraram no banco de trás. As 2 garotas restantes me colocaram atravessado em seus colos. Então, as 2 pularam para o banco da frente e pisaram fundo no acelerador em direção à base, tão rápido quanto se atreveram. E acredite, elas se atreveram. Enquanto eu estava deitado em seus colos, ouvi uma delas dizer entre lágrimas: "Olha, Lu salvou o Tiger." Quando ela estendeu a mão para o bicho de pelúcia, ficou horrorizada ao ver o sangue jorrando novamente da minha cabeça e imediatamente substituiu o Tiger por suas funções de salvamento de vida. Outra notou minha mão sangrando por causa de todos os cacos de vidro e rasgou a saia para fazer um curativo. Eu pensava como essas garotas eram ótimas por não se preocuparem com a bagunça que eu estava fazendo nelas e no carro delas. De repente, me vi meio sentado, olhando pela janela traseira do carro em alta velocidade, admirado ao assistir a massa ardente e fumegante que antes era meu carro, desvanecendo-se ao longe. Olhei para baixo e vi as 3 garotas chorando e gritando histéricas para a motorista apressar-se quando me dei conta. Uau, sou eu nos colos delas e não tem ninguém em casa. Estava olhando para o que restava do meu pobre Mustang amassado pela janela. O outro eu apenas estava deitado lá sem se importar. Tentei dizer às garotas que estava tudo bem e que elas poderiam parar de chorar e diminuir um pouco a velocidade. Estendi a mão para a motorista para chamar sua atenção, e ela virou a cabeça levemente na minha direção. Parecia estar conversando com a garota que segurava minha outra mão e não comigo. Ela dizia que estava indo tão rápido quanto o 8 cilindros poderia ir. Não sentia dor, nem medo, e estava com 5 garotas correndo pela estrada. Eu, que noite até agora. Quando chegamos ao hospital, as 2 garotas da frente correram para fora como se fosse uma corrida de revezamento e bateram nas portas correndo. Eu comecei a sair e fui em direção às portas giratórias quando elas voltaram com 2 enfermeiros e uma maca. Eu me afastei para assistir enquanto eles carregavam o outro eu na maca, e enquanto o levavam embora, observei as outras 3 garotas se recompondo. Todas as 5 se dirigiram para a sala de emergência, então decidi segui-las, já que ninguém parecia me notar e eu queria ver qual era toda aquela agitação. Havia enfermeiras, enfermeiros e um médico todos se preocupando, e um casal de garotas estava na recepção dando informações sobre mim para o atendente, enquanto o resto delas pressionava os narizes contra as janelas da sala de operações.
Caminhei pelo corredor e olhei algumas pessoas sentadas nos bancos e cadeiras, aparentemente esperando a vez delas para serem atendidas, mas lá estava o outro eu na frente da fila. Então pedi licença e segui na mesma direção. Entrei direto pelas portas e contornei as enfermeiras que estavam rasgando minhas roupas e me limpando. O médico notou o grande buraco na lateral da minha cabeça e estava cuidando disso, quando o enfermeiro ao meu lado perguntou se poderia costurar o corte na minha mão. O médico disse que estaria tudo bem, já que ele, o médico, não achava que eu sobreviveria de qualquer maneira. Ele disse algo sobre ter que colocar uma placa na minha cabeça, mas que eu havia perdido uma quantidade tremenda de sangue e ele não sabia se eu sobreviveria por muito mais tempo. A enfermeira perguntou se deveria ter o capelão da base de prontidão. Então o médico levantou minhas etiquetas de identificação e quando leu agnóstico e tipo sanguíneo O negativo, ele disse: "Não acho que esse garoto se importaria, mas você pode chamá-lo se quiser." Eu achei isso um pouco insensível e não estava feliz com o enfermeiro praticando em minha mão também. Pensei comigo mesmo que deveria reclamar, mas no momento em que esses pensamentos passaram pela minha mente, comecei a flutuar em direção ao teto. Finalmente me dei conta de que podia me ver na mesa sendo operado desesperadamente, e agora eu podia ver o eu que era em grande parte translúcido, flutuando acima de tudo. Olhei ao redor enquanto flutuava cada vez mais alto e notei a sujeira e o pó nas luzes fluorescentes da sala de operações e pensei: alguém vai ouvir falar sobre isso também. Ouvi o médico dizer: "Identifiquem e embalem, não vamos precisar daquela placa. Enfermeira, você terminou naquela mão?" "Sim, senhor", ele respondeu. O médico disse: "Está bem, coloquem um lençol nele por enquanto, filho." Eu sabia o que estava acontecendo naquele momento comigo. Eu sabia, mas não estava pronto para o que estava prestes a acontecer com o eu que eu era agora. As garotas que agora estavam chorando e se abraçando continuavam para frente, mas em vez disso, eu estava sendo puxado para trás e para cima. Não sentia medo, nenhum sentimento de perda. Tudo o que sentia era admiração, curiosidade e antecipação pelo que estava por vir. Entrei no que pensei parecer o túnel da Holland, mas sem os carros e o tráfego, e com a capacidade de ver o que parecia ser a luz no final. Era escuro, mas não negro. O caminho estava levemente iluminado, com o que eu presumia ser a luz solar brilhando do outro lado. Enquanto era puxado em direção à parte iluminada do túnel, olhei cuidadosamente ao redor, até mesmo semicerrando os olhos para ver nas recessões mais escuras. Passei por homens muito religiosos fazendo o que faziam quando rezavam para seus deuses. Estavam todos vestidos com suas melhores vestes, túnicas, togas, cocares, panos na cintura e coisas do tipo. A maioria deles estava nas laterais do túnel, mas um deles, que parecia flutuar logo abaixo de mim, tinha uma aparência oriental, com um longo bigode grisalho, sentado no meio do túnel com as mãos juntas e os pés cruzados. Como eu havia acabado de completar 2 turnês no país, imaginei que ele devia representar o último dos credos que eu buscava fazer meu próprio. Fui criado como católico, mas me afastei dessa fé desde cedo e me aprofundei em muitas outras, desde a Maia até o Alcorão, os Hopis, bem como todas as crenças nativas da América do Norte e do Sul. Parecia que todas estavam representadas aqui. Quando passei pelo monge logo abaixo de mim, pensei que ele pudesse me ver, pois parecia que ele começou a sorrir quando eu passava. Todos os outros homens religiosos estavam murmurando sons de oração e movendo os braços como se estivessem fazendo gestos de bênção. Não tinha certeza se eles estavam me abençoando ou ao túnel. Notei que nenhum deles estava em pé ou sentado no túnel, mas pareciam estar levitando. Queria parar e falar com alguns deles, talvez fazer algumas perguntas, como quem eram e há quanto tempo estavam ali, mas estava sendo arrastado em direção à luz. Vi vapores de fumaça que acredito ser incenso, vindos de todas as partes do grande túnel, de uma ponta à outra. Eu conseguia ver e cheirar, mas ainda não tinha a sensação de toque, já que meus pés nunca tocavam o chão do túnel. Parecia que eu estava viajando bem no centro, flutuando em direção ao fim. Quanto mais me aproximava do fim do túnel, mais brilhante tudo ficava, e à medida que me aproximava do fim, era como se estivesse de frente para uma enorme tela que acabara de ser pintada com o branco mais brilhante de todos, uma tela vazia pronta para ser pintada, e eu aguardava aquela pintura. Num instante, toda a minha vida, desde o nascimento até o presente, passava diante dos meus olhos como um estroboscópio em câmera lenta, quadro após quadro, alguns em câmera lenta, se apenas por um segundo, então seguindo para o próximo. Senti como se estivesse sendo submetido a um teste para ver se era o eu que deveria estar ali. Então acabou tão rápido quanto começou. A última cena foi a de uma massa de metal rolando finalmente em chamas, e eu estava olhando para a tela novamente.
Enquanto olhava para a vastidão do branco, olhei para baixo para ver meu corpo e usá-lo como referência, apenas para descobrir que o contorno translúcido que eu tinha antes não estava mais lá. Pensei, como pode ser isso? Será que agora faço parte desta tela branca vazia? Mas se eu fosse, de onde viriam meus pensamentos para fazer essas perguntas? Instantaneamente, reconheci uma bola de ouro brilhante e brilhante vindo em minha direção. Ela crescia à medida que se aproximava, e quando atingiu aproximadamente o tamanho de uma bola de praia bem acima e na minha frente, ela irradiava brilhantemente e se transformava em um ser indescritível de pura luz. Agora flutuava bem na minha frente. Era maior do que a pessoa mais alta que eu já tinha visto, mais largo que duas de mim, mas tão uniformemente proporcionado que era de uma estatura magnífica. Seus traços eram delineados como se fossem feitos com uma fina pena de tinta. Cabelo, rosto, manto, todos dourados e fluindo como uma carga elétrica, talvez até uma carga nuclear. Era a energia personificada. Enquanto sua forma tomava uma forma mais sólida, tudo o que estava atrás dela também o fazia. Era como se toda a tela branca que eu havia alcançado no final do túnel agora estivesse viva, e eu era parte dela. Outras figuras apareceram na frente e atrás do ser e de mim, algumas com asas, outras não. Algumas completamente formadas, outras não. Outras apareciam apenas como esferas de luz e cor, saltitando como bolhas em um copo de água gaseificada. Não consegui mais aguentar. Cada emoção que já conhecia estava transbordando em mim, multiplicada por 10. Justo quando pensei em falar, em questionar, o ser falou comigo. Sua voz era como um coro de vozes, não masculina, não feminina, não alta, não suave, não profunda, mas perfeita em sua totalidade. Enquanto olhava para os dois magníficos seres vestidos com capas brilhantes ao seu lado, ele disse: "Este é Miguel e Gabriel. Miguel o escolheu e Gabriel o ensinará os caminhos." Olhei além deles para outro grande ser, tão belo, mas mais escuro em contraste, assim como a túnica espalhafatosa que vestia. Esse ser tinha olhos agradáveis, mas penetrantes em seu olhar. Olhos pareciam um fogo que me atraía e me cativava. Os olhos de Gabriel eram mais suaves e transmitiam mais compreensão. Pensei, como são belos esses seres. Então, olhei para o ser diante de mim, e seus olhos estavam cheios de amor, calor, autoridade e algo cativante. Parecia ter aprovado minha escolha e então disse para mim: "Você será meu soldado e irá com Miguel por um tempo. Gabriel virá até você às vezes, enviarei outros a você, e seu fruto não cairá longe da árvore no momento da reunião." Naquele momento vi 5 orbes de luz que pareciam estar brincando, girando ao redor do ser e de mim. Eles haviam aparecido da paisagem exterior e notei que todos tinham o mesmo tamanho e formato, mas tons diferentes, sutis como as nuances de pétalas de rosa, exceto um que tinha um tom azulado. 2 dos tons rosados pareciam exatamente iguais. Os outros 2 eram ainda mais profundos em tons de vermelho e laranja. Antes que eu pudesse perguntar, o ser falou e disse: "Eles, como todos aqui, são de você, que são de mim. Mas esses virão até você, e você cuidará mais deles. Eles voarão para longe, mas se reunirão no momento da reunião." Pensei que o ser poderia estar me dizendo que esses eram meus filhos, mas eu tinha apenas 21 anos e nunca havia me casado, muito menos planejado ter filhos. Não entendia como tudo isso era de mim e como eu era dele, quando um magnífico prato de cristal apareceu e cintilou as cores de muitos arco-íris. Em um instante, ele se despedaçou em milhares de pedaços, cada pedaço brilhante por si só. Agora, todos os pedaços começaram a se unir novamente para formar o prato de serviço original. Agora sabia o que esse ser de luz estava me mostrando. Nós, os pedaços, somos o prato. Eu era apenas um desses milhares de pedaços, assim como todos os que eu estava vendo aqui e aqueles de volta ao mundo. Minha mente ainda estava tentando ponderar sobre a reunião quando pensei sobre o que isso poderia significar. O ser respondeu: "Aqui você verá os sinais que trarão a reunião." Com isso, vi quadros aparecerem como telas de TV. Quando olhei para as telas, as visões se reuniam, surgiam em uma imagem e entravam na minha mente. Senti como se estivesse sendo empurrado para trás por seu impacto. Eram apenas vislumbres, mas tão realistas como se estivessem acontecendo bem ali naquele momento. Não conseguia desviar o olhar, e então parecia que eu me tornava parte de cada uma dessas visões. Havia cenas de homens de uniforme matando outros homens de uniforme. Reconheci algumas das insígnias, algumas eram dos Estados Unidos. Também havia milhares deles, sem uniforme, matando ainda mais milhares, sem uniforme. Era como olhar para figuras de brinquedo se movendo sozinhas, derrubando outras figuras.
Diferentes países, diferentes nações, diferentes religiões, diferentes armas, diferentes décadas, mas sempre resultando em centenas de milhares de mortos e moribundos. Queria sair de lá. Senti a dor que essas pessoas estavam sofrendo. Perguntei ao ser por que era isso e quanto tempo isso duraria. O ser disse: o homem vai caçar o homem até que o homem reze pelo homem. A próxima visão era de inundações, muitas delas se espalhando pela terra em diferentes continentes e estações diferentes. E eu estava novamente caminhando entre elas, sentindo a força e cheirando a morte. Centenas de vidas e hectares de colheitas perdidas, além de centenas de gado e animais selvagens flutuando para o abismo. Então, eu estava assistindo vulcões de todo o mundo entrarem em erupção. Primeiro um, depois outro. A lava derretida enterrava cidades e vilarejos inteiros, junto com as pessoas e animais dentro deles. Eu olhava entre as ruínas e via pouco restar do que antes estava lá. A última visão que vi na tela foi de terremotos destruindo seções de quase todos os continentes. Um foi um enorme nos Estados Unidos. A maioria estava na Europa e no Oriente. Novamente, milhares são mortos, estruturas são derrubadas, a paisagem nivelada. E me voltei novamente para o ser, e ele disse: não apenas haverá mais do que você viu, mas chegará um momento em que tudo acontecerá ao mesmo tempo, e virá no mesmo tempo dos maiores pecados do homem. Não tive tempo para perguntar quando ele disse: eles se afastarão de mim e se proclamarão como deuses. Com isso, Miguel me chamou para ir com ele, e agora eu me tornava parte do universo, das estrelas, dos planetas, de tudo o que eu olhava da Terra. Não fazia tanto tempo assim. Viajamos em direção ao início de tudo, as porções internas do universo, entre zilhões de planetas ao redor de quazilhões de sóis. E quanto mais nos aproximávamos do centro, mais concentrado era o número de galáxias. Era como o prato que você viu. A maior parte, após se despedaçar, estava no centro, e as partes que se despedaçaram primeiro foram enviadas para mais longe do centro. Assim, é tudo no universo. Tudo é apenas um círculo dentro de um círculo, envolto em um círculo. Cada nível, cada dimensão, é apenas uma camada do original, que é sem fim. Assisti enquanto milhões de orbes entravam sistematicamente nos muitos planetas diante de mim. Pareciam abelhas voando de flor em flor, polinizando uma após outra. Miguel me levou mais perto, e agora eu podia ver que muitos desses planetas tinham vida, e as orbes se juntavam às criaturas desses planetas. Corpos celestes correndo paralelos ao seu centro, parecendo flechas gêmeas saindo do arco de um arqueiro e indo direto para a pérola azul do lar. Imediatamente, uma visão de milhões de pessoas chorando por causa da devastação de partes da cidade de Nova York veio até mim. Tornei-me ciente de um sentimento estranho que eu não conhecia anteriormente, e pensei que isso poderia ser porque essa era a cidade onde eu tinha crescido. Vi um terremoto enorme de magnitude 8.6 em algum lugar chamado Eureka. Um operador de rádio ou anunciante dirigia milhares de pessoas migrando de áreas de desastres frequentes para lugares seguros. Uma estação espacial parecia estar caindo dos céus por causa de uma explosão interna, e mísseis estavam sendo disparados simultaneamente para o espaço por várias nações. Pensei que o ser de luz tinha me mostrado tudo o que havia para ver, mas esses eram diferentes, mais intensos, e não havia pré-seleção como antes. Gabriel apareceu ao meu lado, pensei, porque me senti instável, mas ele estava lá para explicar a visão galáctica agora expansiva da minha galáxia. O Sol estava se expandindo e expelindo enormes bolas de ectoplasma mais do que nunca em seu passado, e na direção exata em que os planetas orbitariam. Eu não conseguia tirar os olhos da Terra enquanto observava o efeito dessas erupções. Uma grande massa passou por mim, maior do que qualquer um dos planetas conhecidos por mim, e enquanto passava, via a Terra oscilar loucamente, como um peão no final de seu giro. A rotação parou e começou lentamente novamente, mas agora estava inclinada, e eu fui atraído para mais perto como o zoom de uma lente. As nuvens de cinzas que haviam envolvido a Terra se dissiparam, e como um pedaço de metal sendo desmontado, eu pude ver os corpos d'água começando a se elevar, primeiro o Pacífico ao longo do Anel de Fogo, depois os outros de forma sincronizada, à medida que as águas se deslocavam sobre as massas terrestres. As massas terrestres começaram a afundar sob as águas, adicionando pressão a elas. Quando as pressões igualaram a rotação do eixo em mudança, a Terra não parecia mais como antes. Era mais nova, mais limpa e mais bonita, com verdes mais escuros e azuis mais claros. Algumas das novas massas terrestres pareciam semelhantes a alguns dos outros planetas que eu havia visitado recentemente com Miguel. Havia pessoas nesta Terra e pareciam mais felizes e contentes, embora aparentemente vivessem como as populações nativas antigas. Cidades construídas pelos antigos que estavam enterradas sob os oceanos
agora estavam sendo habitadas pelas pessoas sobreviventes neste novo mundo. Eu vi tribos se juntando em pequenas nações, formando-se, mas era o que eu não via que fazia meu coração transbordar. Não havia mais guerras, a verdadeira paz e felicidade finalmente haviam chegado à humanidade. Gabriel agora me diz que esta é sua mensagem que devo levar, para que outros saibam que há pouco a temer, pois a Terra continuará para sempre, como fizeram todos os planetas que visitei. Devo dizer ao mundo para olhar para os céus, e eles saberão quando o novo mundo chegará sobre eles. Perguntei-lhe sobre os outros que estavam na Terra durante a mudança. Gabriel me disse que todos seriam elevados, alguns mais do que outros, e não mais desfrutariam do plano físico, enquanto alguns seriam deixados na Terra para reabastecer e reconstruir o físico. Eles também estarão em um nível mais elevado do que qualquer um que esteja vivendo lá agora. Agora eu estava diante do ser de luz dourada novamente. Aqueles 5 orbes ainda estavam rodopiando. Eu queria ficar e explorar esse reino com todos os outros seres de luz, mas me disseram que eu não podia. Fui trazido aqui para voltar e dizer aos outros que viriam depois de mim que, se espalharem o amor que trouxeram consigo para o mundo físico, saberão que seu Criador os espera ansiosamente. O ser me disse que, se eu tiver perguntas do coração ou da mente, ele as responderá se eu apenas olhar dentro de mim, pois é onde ele habitará de agora em diante. A partir de agora, preciso apenas pensar que é assim, e será assim, pois sempre conhecerei. Eu tinha acabado de ouvir de Gabriel que tudo seria elevado. Alguns alcançariam alturas maiores que outros, deixando para trás o plano físico, enquanto outros seriam deixados na Terra para reconstruir e reabastecer o físico. A promessa de uma altitude mais elevada do que qualquer coisa experimentada aqui me deixou intrigado. Diante de uma luz dourada, vislumbrei 5 orbes ainda pulsando ao meu redor. A vontade de explorar aquele reino junto com os outros seres de luz era quase irresistível, mas fui informado de que não poderia ficar. Minha missão era retornar e compartilhar a mensagem com aqueles que viriam depois de mim. A voz celestial instruiu-me a buscar respostas dentro de mim mesmo, garantindo que lá encontraria a verdade. E assim, conscientizei-me de que meu propósito agora era claro. Ainda havia muito trabalho a ser feito, uma jornada a ser trilhada. Fui avisado de que muitos seriam colocados em meu caminho para que eu pudesse ajudar, mas não deveria negligenciar nenhuma alma que cruzasse meu caminho. Então, sem aviso, fui levado por um túnel escuro, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. E de repente, acordei em um quarto de hospital, confuso e dolorido. A enfermeira que cuidava de mim estava surpresa com minha recuperação. Ela explicou que estive em coma por 7 dias e todos pensavam que eu não sobreviveria. Mas, contra todas as probabilidades, eu estava ali, vivo e falando. O médico ficou pasmo ao constatar minha rápida recuperação. Meu corpo havia se curado milagrosamente, sem a necessidade de intervenção cirúrgica adicional. Enquanto estava de volta ao convívio dos vivos, mantive em segredo minha experiência além da vida. Sabia que poucos entenderiam ou acreditariam. Mas, mesmo diante do ceticismo alheio, continuo acreditando que cada um de nós deveria ter a chance de vivenciar algo tão extraordinário. Minha experiência, embora única e pessoal, serve como uma lembrança de que há mais mistérios neste universo do que podemos imaginar. E assim, encerramos o relato de hoje. Me deixa saber sua opinião na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outras experiências como esta, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela. Fiquem seguros e abençoados.